Oi, Pedro, muito bem-vindo, muito prazer aqui a gente juntos, a primeira vez que eu estou substituindo a Elizavec e que você chega aqui com a gente com leitura do fato e demos sorte de você entender um assunto que eu gosto bastante de acompanhar, por vários motivos. Primeiro que eu sempre gostei muito de tentar entender a mente das pessoas que praticam grandes crimes, como esses que a gente citou agora há pouquinho, mas também porque eu tenho uma relação bastante próxima aí com um autor que está muito em alta, que é o Ulisses Campbell, que está, inclusive, por trás dos livros que fundamentam a série Tremembé. Bem-vindo. Muito obrigado, Clarissa. É uma honra estar aqui com você hoje. A Elisa está de férias, daqui a pouco está de volta, mas enquanto isso, tem muito assunto para a gente falar e esse fenômeno das séries de True Crime. Da onde isso vem? Por que a gente gosta tanto de assistir e ler temas considerados pesados, né? Eu acho que a gente pode explicar esse fenômeno em 3 pilares principais. Primeiro lugar, curiosidade. Isso que você falou, de querer entender um pouco da mente de quem comete esses crimes. E não é uma curiosidade normal, os psicólogos chamam isso de curiosidade mórbida. Mas também não precisa ficar com medo, porque isso não quer dizer que a gente gosta de ver a violência do outro, que a gente fala, não, tá certo essa violência. A curiosidade mórbida é muito mais para entender o que leva alguém a cruzar essa linha, né, do que é legal, a chegar cometer um ato tão criminoso e violento que pra gente é algo inimaginável. Então, é um pouco esse seu interesse que você disse que explica essa curiosidade. O segundo lugar, que é a vontade de ver a justiça sendo feita, sabe? Um pouco de eu sou detetive, eu vou ajudar a entender para onde vai, quem é o criminoso e no final ter uma solução. Não, o criminoso foi condenado. E um terceiro aspecto bem interessante está ligado ao medo e a um também lado de aprendizado. Por quê? Quando eu assisto, eu entendo um pouco como é que funcionam os crimes, então eu posso talvez me safar se um dia eu for a vítima, como se fosse um manual de sobrevivência. E isso explica muito porque as mulheres são a grande maioria das consumidoras desse tipo de conteúdo. Tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram que as mulheres são mais de 70% de podcasts, de séries, de filmes, são as consumidoras. Porque, na grande maioria dos casos, as mulheres são as vítimas. Elas se identificam com aquela vítima e elas sentem compaixão também com aquilo que aconteceu. Então, elas veem aquilo como uma forma de se proteger no futuro, porque a mulher já cresce, infelizmente, tendo que aprender que não pode andar sozinha na rua, que está mais suscetível à violência. Então, elas se identificam e enxergam isso como uma forma de proteção. Mas isso não é novo, né? Esse fenômeno do true crime, se a gente volta lá em 1888, lembra do Jack o Estripador? Já ouviu falar desse fenômeno? Que naquela época realmente tomou a imprensa internacional, entrou no imaginário popular. Depois a gente tem um marco na literatura, não podia deixar de falar de filmes, que é o A Sangue Frio, do Truman Capote, lá em 1965, 66, que ele vai trazer pela primeira vez esse romance que ele chama de não ficção. Então, é você contar do ponto de vista jornalístico um caso, mas trazendo um pouco esse estilo de romance. A gente teve também Linha Direta, né, que fez um sucesso, marcou gerações, então não é algo novo, mas com essa nova onda de podcast e streamings, isso cresce demais. E aí vem uma polêmica. Será que também é certo? Será que a gente não está glamorizando um pouco, né, esses assassinos? Alguns até ficam um pouco, né, mais carismáticos, porque chega para o ator, um ator que a gente gosta, está interpretando, então tem que tomar esses cuidados. Agora, não tem, sobre essa coisa da glamorização, tem um ponto que é interessante da gente olhar também para a humanização dessas figuras, porque quando a gente pensa em monstros, né, remetendo aí à série, sim, a gente fica com aquela ideia, esses são monstros, a gente precisa olhar o que eles fizeram de horrível, como você disse, mulheres interessadas e falar, nossa, imagina se um dia sou eu, se um dia é minha filha, se um dia é alguém que eu conheço, né? Tem isso tudo, mas são pessoas de carne e osso e que vivem como pessoas de carne e osso, mesmo dentro da prisão. Sim.
Com certeza, esse lado humano existe e o ideal é fazer um equilíbrio. A gente não pode romantizar o que aconteceu, mas a gente não pode esquecer que tem um ser humano por trás. Então, o que se fala muito é colocar sempre a vítima no centro, né? Você vê a série do Caso Eloá, é a vítima que está no centro, né? A gente não quer trazer essa espetacularização do criminoso e também trazer o contexto social, isso é muito importante. Falar do machismo que está envolvido, falar de outras formas de discriminação que motivaram aquele crime, porque senão a gente acaba entrando muito nesse lado que é perigoso de transformar um crime horroroso só num plot twist para a gente maratonar no fim de semana, que é o que a gente não quer, né? E esse caso da Eloá, em especial, né, coloca nós mulheres, você estava falando sobre as mulheres se interessando muito por isso, nessa condição da gente tentar se colocar na posição dessa mulher e entender como deve ter sido o sofrimento aquele momento e, claro, esperando aquela punição Exatamente. que você mencionou, né? Esperando que os criminosos tenham que passar por... pagar pelo crime que cometeram. Exato, e tem até às vezes podcasts ou séries que as pessoas se envolvem tanto e a série traz elementos novos que isso acaba trazendo consequências para um julgamento que nunca terminou, para um resultado que vai ser revisto. Então, é interessante essa mobilização do público para querer entender de fato o que aconteceu, sem, lógico, esquecer que tem seres humanos envolvidos, tanto da família da vítima, que vai reviver isso, muitas vezes sem autorização. Tem vários lados envolvidos, então a gente não pode esquecer e não transformar isso num espetáculo. Perfeito. Pedro Pacífico aqui, Leitura do Fato, nosso quadro na CNN Brasil, parte aqui do nosso time no Live CNN. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, Clarice. Até semana que vem.